Sejam todos bem-vindos ao canal do Sem Perfil. Olha, pessoal, isso aqui é um meme que eu peguei na internet e ele tem um fundo de verdade, porque, olha, escrito aqui na parte inferior, eles dizem não entender por que a revolta da população contra o STF, e realmente a população hoje anda bem revoltada com relação à atuação do STF, desta composição do STF, e o que está escrito na parte de cima realmente acontece. Muitos processos prescrevem por lá. Aí diz aqui, processos de amigos e parceiros dos ministros. Bom, a gente percebeu que processos de desafetos, como Daniel Silveira, andam muito rápido, mas realmente, se você for olhar aqui, são todas manchetes existentes. Olha, já foi arquivado por problema de prescrição, processo de José Serra, né? Jucá, José Serra novamente, Padilha, contra Aécio, Jucá novamente, Jader Barbalho e tal. Então, muitos processos prescrevem dentro do Supremo porque realmente eles passam anos e anos lá no tribunal e nenhuma medida é adotada, né? Muitos prescrevem sem qualquer ato ter sido feito, né? Não ouviram ninguém por anos e anos, e aí chega o prazo prescricional, ocorre a prescrição e eles decretam a prescrição e fica tudo por isso mesmo. Então o meme tem lá a sua fundamentação. E por que os processos prescrevem? Eu não entendo. Né? Dizem que eles têm muitos casos. Bom, se o Supremo tem casos demais, deveria analisar situações de menos, né? Não deveriam ficar analisando toda e qualquer reclamação que é levada ao tribunal por partidos como PSOL, como Rede, como PT, que qualquer coisa que eles perdem na votação lá no Poder Legislativo, eles levam para a decisão do Supremo, que acaba interferindo no Poder Legislativo e tudo mais. Cada medida que o governo federal adota, um integrante desses partidos vai até o Supremo e reclama, e eles vão lá e intercedem na política, por exemplo, de tributos, que é uma atribuição privativa do Poder Executivo, né? E eles vão lá e interferem também. Então eu já falei sobre esse assunto. Eles deveriam deixar de se posicionar sobre tantas coisas. Uns tempos atrás eles decidiram quem foi o campeão brasileiro de futebol da Série A, uma coisa totalmente absurda. Uma corte constitucional não deveria se preocupar com isso, né? E uma corte que tem que julgar crimes, como é o caso aí, crimes de colarinho branco, de criminosos em potencial muito perigosos, né? Poderosíssimos. Então eles deveriam se debruçar mais sobre esses processos que eles têm para fazer e parar de se meter menos em todos os assuntos da República, né? Então é isso que acontece e recentemente a gente tem observado que ministros têm passado quase que todo o tempo palestrando, viajando por aí para dar palestras e aí fica menos tempo ainda para se debruçarem sobre os processos, né? Quer ver um caso? Ó? Alguém encontrou um ministro do STF, o ministro Barroso, numa rua de outro país, né? E olha aí que interessante, ele estava lá em outro país, vendo ali o telefone, né? Sem máscara ali de pé, quietinho, não estava incomodando ninguém. E aí o cara se aproxima e o cara dá uma extrapolada, né? Eu sou totalmente desfavorável a qualquer tipo de ação dessa forma, né? Eu, se estivesse ali, encontrasse com o ministro Barroso, possivelmente eu nem o abordaria, que ele está aí numa situação de atenção voltada ao celular, certamente fazendo alguma coisa, mas se eu desejasse abordá-lo, eu aguardaria ele terminar o que está fazendo e me aproximaria dele, falaria: poxa, ministro, que prazer encontrar o senhor aqui, né? Que bacana, eu gostava muito da sua atuação lá quando o senhor, naquele caso, falou: olha, eu vi aquela mala sair correndo, eu vi a corridinha com a mala, o senhor me parecia muito contra a corrupção, né? E agora eu não entendi, por exemplo, a sua votação que acabou liberando
o Luiz Inácio Lula da Silva, né? Da cadeia, não entendi muito a sua votação e também eu não entendi muito a sua participação dentro de uma comissão no Congresso para reverter aquilo que eles pensavam e reverter a composição, né? O que o senhor quis dizer com aquele, né? Eleição não se ganha, se toma. Aquilo foi mesmo uma brincadeira ou, né? O que aconteceu? Quer dizer, eu seria totalmente educado para não dar a ele a vitimização, né? E se eu tivesse filmando como o cara aí, se ele reagisse de maneira deselegante ou violenta, ele estaria errado e não eu, né? Então você não pode dar a um esquerdista, e sim, ele é um esquerdista, e se alguém tem dúvida disso, é só olhar o processo onde ele atuou como advogado, o processo do César e Battisti, e ver como ele se manifesta lá, né, totalmente favorável à causa do César e Battisti, o terrorista. Bom, então eu não daria a ele, esquerdista, a chance de se vitimizar, pois esquerdista adora se vitimizar. Mas o que aconteceu, acho que todo mundo viu, né? O cara foi muito grosso com ele bateu em retirada. Mas vejam aí o que acontece. Olha, veja, um detalhe que eu observei, ele está sem máscara. Aí olha... Ó galera, quem que eu encontro aí, ó, o demônio que eu encontro aqui, ó. O demônio, tá errado, cara. Se aproximou da maneira errada, como eu falei, né? Olha o que acontece. Ó o demônio que eu encontro aí, galera! Foge. Satanás! No inferno, tá aqui na Harvard se achando bacanudo. E aí ele entra numa livraria. Vou voltar um pouquinho aqui pra gente observar que, olha lá, máscaras são obrigatórias. Então, ô ministro, o senhor que é um iluministro, né? O senhor que impediu pessoas de voltarem ao país, né? Por causa do tal passaporte, o senhor que é um defensor da ciência, apesar de que eu nunca acreditei muito nisso. Afinal de contas, o senhor dizia que o João de Deus tinha uma bondade transcendente, né? O estuprador João de Deus. Então, o senhor não poderia entrar aí numa livraria onde máscaras são obrigatórias, o senhor entrou sem máscara. Isso é típico de negacionistas, não é, senhor ministro? Segundo o senhor mesmo, né? E eu não vi a mídia tocar nesse assunto. Porém, né? Vamos ver aí o finalzinho. Demônio! Tá errado, cara. Boquinha de veludo! Desse jeito aí, tá bom? Ó, ele tava ali quieto, não tava incomodando ninguém. Vamos ouvir e ver tudo novamente. Ó galera, quem que eu encontro aí, ó, o demônio que eu encontro aqui, ó. Ó o demônio que eu encontro aí, galera! Satanás! No inferno, tá aqui na Harvard se achando bacanudo. Demônio! Então... Boquinha de veludo! Se sim alguns dos senhores encontrarem com o ministro, né? Por favor, não ajam dessa maneira, isso não tem cabimento, tá bom? Sejam educados, mas uma coisa eu sou obrigado a concordar com o meme aqui. Eles andam palestrando demais, viajando demais, eles andam agindo politicamente demais e julgando de menos. Por isso que tantos processos prescrevem e por isso que a população está tão de saco cheio com os ministros, a ponto de agirem dessa maneira que, volto a falar, eu não concordo, tá bom? Até a próxima aí, pessoal.